Sim. Não posso colocar os dois juntos, não? Na solução híbrida? Não. Eu poderia, ficaria desnecessário, né? É, porque... Entendeu? Ficaria desnecessário, mas... Você disse o quê? Colocar os dois juntos? É ter uma alternativa assim, x menor ou igual a y, né, que seria o comprimento. Já está claro que o x é menor ou igual a y se eu vier para cá, né? Porque se fosse maior, ficaria aqui, né? Não, é assim, mostra que a pessoa não pensou direito na solução, né? Entendeu? Mas não daria erro na hora de... Se estiver bem codificado, não daria erro. Mas a solução não está legal, né? Porque ela não está otimizada, não foi bem pensada. Então, se o x é maior que z, aí eu tenho a terceira e a quarta, não, a quarta e a quinta solução aí. Seria o bem, seria isso aqui, z, x, y, o else seria o x, z, y. Bem, aí tem o outro caso. Como é que nós colocamos aqui o outro caso? Outro caso seria otherwise, né? É isso? Outro caso, se nenhum desses dois acontecer, é por quê? É porque eu estou bem aqui, ó. Então eu vou sair essa solução aqui, x, y, z. Ok? Então essa solução ficou menor do que essa aqui, né? Eu tenho alguns casos aqui em que eu uso o if, mas ela ficou bem pequena. Alguma dúvida? Perguntem, pessoal, é o momento de perguntar é agora. Anotem isso aqui, eu gostaria que vocês anotassem para testar, tá? Anotem, daqui a pouco vocês vão para o laboratório, eu reservei o laboratório. Bem, vamos continuar gerando outras soluções para o mesmo problema. Vocês falaram em initial comprehension, em recursão, vamos usar esse mesmo problema para estudarmos um pouco mais sobre isso. Como é que eu poderia usar recursão para resolver esse problema? Já anotaram isso aqui? Eu vou apagar. Lá, como é que seria interessante que eu gostaria que eles colocassem no Moodle essas soluções que eles vão gerar. Nós poderíamos criar um link lá para eles colocarem essas soluções? Pode sim. Então daqui a pouco nós vamos criar um link para vocês vão lá para o laboratório e vão ficar em grupos de 2, né? E vão fazer essas soluções, testar e colocar lá no link o que vocês testaram, o resultado dos testes. Então vou anotando aí, pelo menos um dos dois tem que anotar, tá? Vamos pensar numa solução recursiva agora. Uma solução recursiva poderia ser a seguinte: eu precisaria ter uma forma de ordenar esses elementos, né? Então basta nós pensarmos numa ordenação que use recursão. Imagina o seguinte: lá no livro tem esse exercício, e na lista de laboratório, uma das listas, eu acho que na lista 10 também tem esse exercício, que é o seguinte: eu quero inserir um elemento numa lista. A lista, eu assumo que a lista está ordenada e que quando eu inserir esse elemento nessa lista, ela continua ordenada. O resultado vai ser uma lista ordenada com o elemento que eu inseri. Então, pensando aqui em recursão, inserir um elemento em uma lista. Gerando uma lista ordenada, né? Produzindo uma nova lista ordenada.
Vamos assumir que a ordem é ordem crescente, né? Então, para gerar solução recursiva, nós temos que fazer o que primeiro? O que nós precisamos fazer quando nós queremos construir uma solução recursiva? Eu preciso pensar em duas coisas, né? Preciso pensar em duas coisas. Quais são essas coisas? O que você está querendo dizer? Eu preciso pensar nos casos simples, né? Quais são os casos simples que nós sabemos resolver, que nós chamamos de base da recursão, né? E quando eu tiver um caso que não seja um desses casos simples, o que fazer? Que é o passo da recursão. Então eu preciso pensar nessas duas coisas: a base da recursão, né? E o passo. E o passo da recursão. Nesse caso, qual seria a base da recursão? Eu posso pensar o seguinte: um caso que eu sei resolver é quando eu quero inserir um elemento numa lista vazia, né? Então, é fácil, é só gerar uma lista com aquele elemento, ela já está ordenada. Tanto faz em ordem crescente ou decrescente, ela está ordenada, né? Então, eu vou chamar essa função de função insere em ordem, tá? Insere em ordem. Já colocar aqui LST para lembrar que insere um elemento em ordem numa lista. Então seria assim, ó. Por exemplo, eu tenho um elemento que eu quero inserir e a lista ela está vazia. Então o resultado aqui vai ser uma lista que vai ter esse elemento. Isso aí é a base da recursão. Já estou codificando aqui embaixo. Bem, vamos pensar o seguinte: vamos construir uma solução para que, pensando que a lista está ordenada em ordem crescente e que nós queremos manter o resultado em ordem crescente. Aí, outra base, outro caso que você resolver é se o elemento que eu quiser inserir já for menor do... Deixa eu ver. Quando é que esse elemento vai ficar na frente da lista? Né? Quando ele for menor do que o primeiro da lista, né? Por exemplo, se eu tiver assim, ó. Se eu tiver assim, insere em ordem, LST. Se eu tiver aqui, eu quero inserir o 5 e a lista é isso aqui, ó. Esse cara aqui da lista, o primeiro da lista já é maior do que esse cara, então é só inserir esse elemento na frente, tá certo? O resultado vai ser isso aqui, ó, 5, 7, 8, 9. Isso aqui é uma base da recursão. É quando o elemento que eu quero inserir já é menor do que o primeiro elemento da lista, tá? Isso aqui é uma base da recursão. É um caso simples. O caso complicado é esse caso aqui, ó, quando eu quiser insere em ordem na lista, eu quero inserir o 5 e a lista está assim, por exemplo, 3, 4, 7, 10. Esse é o caso complicado, que é o passo da recursão, que eu vou ter que pensar como fazer. Vamos então pensar nisso aqui. Isso aqui é a segunda base. A segunda base vai ser assim, ó. Eu tenho um elemento e tenho a lista aqui. Posso pensar até assim, já em dividir essa lista em cabeça, cabeça e o resto aqui, né? Então, se o E for menor do que o C, então o resultado vai ser assim: E vai ser inserido na frente da lista. Esses 2 pontos faz isso, né? É o 2 pontos que faz isso? Hein? Ok, então essa aí é a segunda base da recursão. Eu quero inserir um elemento numa lista em que o primeiro elemento da lista já